Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário. E no vídeo de hoje eu vim comentar sobre um projeto recente que eu fiz, que foi o mural, né? Meu primeiro mural, que foi um mural no sítio da família, em homenagem à minha falecida avó. O que acontece? Minha avó, Maria, a gente sempre cresceu indo na casa dela, né, visitando. E desde que eu me entendo por gente, na frente da casa tem duas roseiras. Então, de cara eu já fiz a associação. Uma condição ali para fazer essa homenagem à minha avó, né, nesse primeiro mural, era que não fosse algo muito explícito, que só fizesse sentido pra gente, que só fosse bonito pra gente que é da família, sabe? Não poderia ser, por exemplo, um retrato da minha avó. A gente optou por fazer uma homenagem direta e eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Primeiro veio essa escultura da rosa que eu falei, depois eu pensei em uma mão, né, feminina, inicialmente uma mão velha, uma mão idosa, porque como eu me lembro da minha avó, né, desde que eu nasci ela é velha. Mas depois eu cheguei à conclusão que não precisava ser uma mão enrugada e que parecesse uma mão de pessoa velha, né? Poderia ser qualquer mão. Nesse ato de entregar, né, de se doar, de florescer nas mais diversas condições. Minha avó é da cidade de Passatempo, no interior de Minas Gerais. Passatempo me lembra o objeto, né? A ampulheta. Nas minhas tentativas eu até tentei referências mais diretas ao formato da ampulheta, mas depois eu fui desconstruindo e pegando o quê? Só areia, que juntava com todo o resto. Então, basicamente, é uma pessoa que está meio que oferecendo ali o que ela tem a dar. Tem areia na mão e a rosa está florescendo da areia, que ao mesmo tempo que é o suporte da rosa, né, a terra que nutre e está sendo oferecida para alguém, como amor de vó, amor de mãe, tem também a coisa da areia estar caindo entre os dedos, que remete diretamente à ampulheta, né, onde o tempo passa através da areia caindo. Então foi essa minha viagem aí. Eu vou explicar agora junto com o vídeo. Vou fazer comentários, vamos que vamos, espero que vocês gostem. Bom, primeiro eu peguei as referências, né? Eu comecei contornando. Primeiro eu contornei a mão, depois eu contornei a rosa. E aí eu fui criando um pouco a composição. Até testei a mão idosa, queria até juntar um pouco a mão da mulher nova com a mão da idosa, mas não ia dar muito certo. Então eu optei por manter só a da mulher nova. Depois eu testei algumas composições, como vocês podem ver aí. Testei coisas diretamente relacionadas à ampulheta, mas acabei optando por não. E só dar esse semicírculo aí, né, para realçar um pouco, destacar um pouco a rosa, né, e compor mais, porque eu achei que estava muito vazio se fosse só os elementos principais. Depois disso eu joguei num programa para uniformizar os tons, então eu criei várias camadas, uma tinha 12 tons, outra 10 tons, 6 tons e assim ia, porque eu sabia que eu não ia conseguir uma coisa absolutamente realista no meu primeiro mural, né? Então nem me atrevi a tentar tal coisa. Eu fui tentando uma questão de tons mesmo chapados, mas que principalmente de longe passam essa ideia de algo bem realista. Bom, agora eu vou seguir com vocês aqui só no vocal, né? O que acontece? O primeiro grande desafio de fazer esse mural era como que eu ia reproduzir essa imagem que eu tinha criado no iPad, como eu ia levá-la para a parede mantendo as mesmas proporções, né? Então eu cheguei de cara optando por um grid. Para quem não conhece, é uma grade que você reproduz em proporções similares. Similares não, proporções iguais, né? Então, se no papel é 1 centímetro, na parede gigantesca vai ser 1 metro. Estou dando um exemplo tosco, mas só para explicar. Bom, até fazer esse grid foi um grande desafio, porque eu não tinha certeza se a linha estava retinha ou não. Eu não tinha um nível ali para garantir, né, a qualidade da linha. Eu comecei tentando fazer com fita crepe. Achei muito grosso, não gostei. Então eu acabei usando fio dental, acreditem ou não. Foi a melhor solução. Depois que eu fiz o grid, eu nomeei ele, né? As colunas, se não me engano, foram letras e os pilares foram números. Isso me ajudou bastante a me localizar, como se fosse uma espécie de batalha naval. Assim eu considerava cada quadrado individualmente e ficava muito mais fácil de recriar o desenho. Bom, depois que eu fiz o esboço, eu comecei a misturar minhas tintas, né? Usei somente preto, branco e cinza. Além disso, eu tinha um corante xadrez, né? Um pigmento xadrez líquido, muito forte, preto. Então eu fui pingando algumas gotas, dividindo esses potinhos aí que eu reciclei da cozinha daqui de casa.
Joguei um pouquinho de água também nas cores mais densas, né, mais grossas, que pareciam um mingau. Normalmente eram as mais claras, que vinham do branco, o branco era bem grosso. Bom, depois que minhas tintas estavam prontas, com as camadas certas, eu parti para fortificar o esboço. Tirei o grid e fui traçando tudo, né, com um cinza claro. Não excessivamente claro a ponto de ficar difícil de enxergar, mas não podia ser escuro a ponto de ficar difícil de tampar depois, né, já que em várias áreas poderia acabar sendo branco. Isso aí, né, foi muitos fins de semana depois, mas foi o segundo dia de trabalho. Eu comecei de baixo para cima, não me pergunte por que, não sei ao certo porque eu quis fazer dessa forma. Estava o tempo todo olhando no meu iPad e tentando reproduzir os tons. Não era tão fácil quanto eu imaginei que seria, mas também não era nada impossível, foi bem divertido mesmo. Para trabalhar na parede, como era uma parede acetinada, ela ia escorrer a tinta, né? Então eu tive que trabalhar com uma densidade maior, algo um pouco mais viscoso, mais grosso, mas não excessivamente, até porque assim gastaria tinta demais. Então eu fui construindo os tons aos poucos. Em vários momentos vocês vão notar que eu erro, eu retorno, às vezes eu praticamente apago tudo que eu fiz aí nesse dedo, joguei um cinza claro nele inteiro e depois eu fui reconstruindo, né? Porque não é tão fácil assim ter uma percepção do que você está fazendo quando você está meio que olhando de um zoom muito grande. Porque você está muito perto de um desenho tão grande assim, é quase como se estivesse fazendo no iPad, por exemplo, com um super zoom, você perde a noção do todo. E é muito importante, né? Ficou como aprendizado mais para o fim, assim, de que era muito essencial eu me afastar do desenho para visualizar o que eu realmente estava fazendo. Eu fui fazendo tudo subindo mesmo, igual vocês podem ver. Essa parte foi bem interessante, eu colei um barbante no centro da rosa e depois eu esticando ele para me guiar nessas linhas. Não consegui usar o barbante como uma régua, até porque ele não é rígido, mas ele me guiava bastante, que eu vendo o barbante bem esticadinho, eu fazia o traço à mão livre bem ao lado do barbante. Isso ajudou demais para fazer esse semicírculo. Depois fui fazendo a rosa, foi a parte mais confusa, definitivamente, essas pétalas aí foi maluquice. Eu acho que foi um bom projeto de início para o meu primeiro mural. Poderia ter sido mais complexo, talvez, mas eu ia me sentir inseguro. Esse projeto já apresentou dificuldades suficientes. Poderia ter sido mais simples também. Teria sido muito mais fácil de executar, mas não seria tão divertido, né? A graça está em se desafiar. Mas um desafio que você sabe que você tem chances. Essa é a graça. Eu estava bem tranquilo por ser uma casa da minha família, assim, sabe? Não só da minha família aqui de casa, mas da família geral. Primos e tios e todo mundo frequenta. Então todo mundo ia ver essa homenagem, era uma responsabilidade grande. Mas por outro lado não era um cliente ou algo do tipo. Então se eu não gostasse desse meu primeiro mural, eu podia simplesmente pintar por cima e começar do zero ou até desistir. Que não é muito uma opção para quem me conhece, né? Mas tamo aí, acabou que deu tudo certo. Confesso que achei minha assinatura um pouco grande demais, mas rolou. Essa parte no final também foi bem divertida, eu usei a tinta mais diluída, mais líquida e fiz uma espécie de máscara, né, para jorrar a tinta nos lugares certos. Esse é o resultado, fiz um vídeo no final mostrando, dá para ver muito bem a separação dos tons de cinza. São vários tons, se não me engano eu usei pelo menos 6 tons, fora os que eu misturava na hora. Eu gostei bastante do resultado, fiquei extremamente satisfeito. Claro que tem imperfeições, é meu primeiro mural, tudo feito à mão livre, né? Mas foi um grande aprendizado. Vendo ela de longe, o resultado é ainda mais legal. Isso aí já é uma fotografia que eu fui descendo digitalmente, por isso não tem nenhuma tremulação. Dá para notar o efeito da areia. Na parte clara da parede ele não é tão notável assim, mas é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer narrar o vídeo.